Vamos lá, meus caros, tudo bem? Continuando sobre o segundo reinado, vamos falar um pouquinho de economia. Um breve resumo aqui, bem fundamental para vocês. Então vamos lá, preste atenção. Com relação à economia do segundo reinado, temos que destacar alguns pontos primordiais. Entre eles, a tarifa Alves Branco em 1844. O mundo caminhava ali, a Europa, Estados Unidos, progredindo cada vez mais dentro das revoluções industriais. E o Brasil ainda, como um país agrário, atrasado, sem falar que algumas regiões da América Latina, como a Argentina, já se desenvolvia dentro da própria sua base industrial. E o Brasil não queria ficar para trás. Começava o seu novo reinado, era necessário ir à frente. E uma das coisas que se destacam é a busca pela industrialização. Então, nesse momento, o Brasil vai fazer isso. Através do quê? Da famosa tarifa Alves Branco, aonde nós tivemos o aumento das tarifas alfandegárias dos produtos similares àquilo que a gente já tem no Brasil, que tinha também na Europa, em 60%, que o Brasil importava da Europa ou importava dos Estados Unidos. Esse aumento de impostos para esses produtos importados tem como principal objetivo motivar um processo de industrialização no Brasil. E os produtos não similares ali em 30%. Você pode achar isso um verdadeiro absurdo, mas nós precisamos lembrar de um fato lá atrás. Lembra que lá no período joanino, em 1810, nós tivemos a assinatura do Tratado de Navegação e Comércio, um tratado que basicamente impedia o Brasil de ter uma indústria, já que a Inglaterra traz para nós ali uma tarifa de produtos importados, em que os produtos ingleses entrariam no Brasil com uma tarifa de 15% apenas. Isso seria tão barato que impedia a formação de uma indústria no Brasil. Isso depois foi reafirmado no tratado que garantiu ali o reconhecimento da Inglaterra à independência do Brasil em 1827, o que impediu mais uma vez ali a formação de uma indústria. Lembrando que esse tratado foi assinado lá no período joanino como forma de pagamento pela proteção da escolta inglesa à família real, juntamente com outros dois tratados, Navegação e Comércio, e o primeiro lá, ao Tratado de Abertura dos Portos das Nações Amigas. Não fazia sentido continuar com isto, e o Brasil agora enfrenta esse tratado, tentando buscar o quê? A formação de uma indústria. Um dos grandes expoentes que se destacam nessa época é o Barão de Mauá, que vai ser um indivíduo aí, o primeiro nosso grande empreendedor brasileiro, que vai atuar na indústria têxtil com suas empresas, um crescimento enorme. Inclusive, ele foi derrotado, vai escrever o primeiro Código de Comércio brasileiro que nós teremos e vai atuar na construção de ferrovias, com destaque ali para nós com relação à ferrovia Petrópolis-Rio de Janeiro, Cachoeira Paulista-Rio e a famosa ferrovia Jundiaí-Santos e as próprias reformas no Porto de Santos, o que garantiu a expansão do café e ao mesmo tempo a exportação do café, principalmente por uma região que vai se destacar por volta dos anos de 1850, que era o Oeste Paulista. Só que aí tem uma coisinha para falar desse Oeste para vocês. Preste atenção, vamos lá. Falando sobre o café, nós temos aqui a nossa área original de formação do café do ciclo lá em 1810. Como todo mundo já sabe, por causa lá do período joanino, essa área é a área do Vale do Paraíba, que vai contemplar as áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui Minas Gerais. Nós tivemos uma queda brutal do café na produção entre os anos de 1860 a 1870, começando ali pelos finais, metade de 1850, devido ao desgaste do solo. O desgaste do solo, não houve uma rotação de culturas nessa região, o solo ficou muito ruim e a produção de café começou a cair cada vez mais. Alguns produtores migraram para uma outra região que começava a se destacar no Brasil, que era a região do Oeste Paulista. Você vai falar, Gunter, mas aqui é o Nordeste do estado de São Paulo. Eu concordo com você. Mas por que você chama de Oeste Paulista? Porque era colocado a distância entre o litoral
e o interior do Brasil. A região aqui conhecida como Oeste Paulista era desconhecida ali para a população, de forma geral, porque aqui você vai ter ainda uma região que não está completamente povoada, nós temos tribos indígenas em larga escala ainda aqui nessa região que nós conhecemos como Oeste, ou pequenas comunidades, não como essa região que estava subindo aqui. Quando você vai sair daqui de São Paulo, pega um pedacinho de Campinas, você vai chegar ali ao grande berço do Oeste, que é a cidade de Ribeirão Preto, subindo mais um pouco para cima, Franca, ali. Então, você vai ter isso. Mas até chegar à área do lado de cá, vai demorar um pouco. Então, vai se destacar algumas regiões ali, Dumont, próximo a Ribeirão Preto. Então, esse vai ser o grande destaque. Tanto é que a ferrovia Jundiaí-Santos, né, ela vai estar voltada para a exportação do café dessa região. E depois, lá no final do século XIX, início do século XX, nós temos a ferrovia Mogiana, que ali vai pegar do Triângulo Mineiro e levar até a região do Porto de Santos, fazendo o entroncamento ali com outras ferrovias, que é o ponto grande ali, a chave dessa região. Bom, quais são as grandes vantagens? Aqui nós temos um solo extremamente produtivo, que é o solo de terra roxa. O destaque para isso é a partir de 1850. Nós temos um café ali formado com um conjunto tecnológico muito maior, né? Principalmente porque era formado por cafeicultores jovens, ou cafeicultores que eram filhos dos produtores ali da região do Vale do Paraíba. Então vai ser um café que vai apresentar recursos ali vinculados à tecnologia. Nós temos o plantio de café de grãos arábica, que é uma novidade, que é um grão maior, uma qualidade melhor. Esse café é um café despolpado, eles têm um método tecnológico que tira a polpa do café, vai dar um café mais forte, esse café vai ganhar no gosto europeu, no gosto norte-americano, e ele vai ser um destaque enorme. Alguns alunos chegam me questionar e falam, mas Gunter, a região do Paraná também tem um solo de terra roxa, mas a região do Paraná só vai se destacar no início do século XX. Eu estou falando para vocês aqui, meus caros, quase 50, 40 anos antes do destaque aqui, lá da região do norte do Paraná. Por isso, fique calmo, lá na região do Paraná vai se destacar depois. Aqui, nós estamos falando por volta dos anos, final dos anos 40, início dos anos 50 e 60. Esse é o destaque ali também. Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção, dentro dessa figura da economia, é uma observação. Entre os anos de 1860 e 70, às vezes os vestibulares cobram isso de vocês, nós temos um aumento da produção de algodão e os alunos ficam perdidos. Por que nós temos esse aumento? Porque nós temos a guerra de secessão lá nos Estados Unidos. Fiquem atentos a isso, viu? Meus caros, até mais, um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.